Eu resolvi que eu iria começar a responder se Joyce é louco pelos casos clínicos, pelas vinhetas que o Lacan traz nesse capítulo. Ele, na verdade, vai falar de três casos clínicos, 3 vinhetas clínicas. Um paciente dele, que ele diz que é um paciente enlouquecido pelo sintoma palavras impostas. Lúcia, a filha de Joyce, e o próprio Joyce. Então, nessas 3 vinhetas, a gente vai tentar responder se Joyce é louco. Bom, mas antes disso é preciso esclarecer que o nó borromiano não é um nó, é uma cadeia, tá? Que tem a propriedade de quando uma se desfaz, é uma cadeia que a gente chama real, simbólico e imaginário, que quando um se desfaz, as 3 se desfazem. O nó, no sentido estrito, é um nó de trevo. Então, está logo aqui na página 89, o nó de trevo. Um nó de trevo é um nó feito de um fio só. E a cadeia é feita de vários fios. Isso precisa estar na nossa ideia aí, na nossa mente, porque não é um nó borromiano, ele é uma cadeia e ele reflete um sentido que está entre o imaginário e o simbólico. O sintoma tem 2 funções, ele mantém um nó de 3 e se conserva em uma posição que ele tenha o aspecto de constituir um nó de 3. E ele diz que é isso aí que aconteceu com Joyce, porque o sintoma em Joyce, ele se fez gancho exatamente ali aonde há o lapso do nó. Então, o Joyce tem um sintoma oriundo da sua carência do pai. E Lacan, para dar conta disso, o que a gente estava acabando de falar, ele centrou ao redor do nome próprio. Joyce, ao se pretender o nome, ele fez uma compensação a essa carência paterna. Quer dizer, aí ele explica a carência paterna, por isso que a gente discutiu sobre isso. Ele diz: seu pai jamais foi um pai para ele. Nada lhe ensinou, foi negligente. Então, houve uma demissão, uma verwerfung. Aí, nesse ponto, o Joyce se sentiu chamado. Essa é a palavra. Quer dizer, essa palavra foi que desencadeou a escrita de Joyce. Ele se sentiu chamado, a escrever. Então, esse chamado é a mola pela qual o nome próprio é nele alguma coisa de estranho. Mas, ao mesmo tempo, o nome próprio é o que valoriza
às custas do pai. Por quê? Quer dizer, é um nome, o nome próprio é um S1, né? Mas que quando ele pode se chamar, né, de James Joyce, com um codinome, né, Dédalus, ele faz esse nome entrar no âmbito do nome comum. A gente pode ver que dentro dessa linha do raciocínio, é que no seminário 23, Lacan vai efetuar, para dar conta disso tudo, um último deslocamento da estrutura do sintoma. O sintoma que ele localiza como o que se produz onde há a falha estrutural do enodamento. Isso ele denomina, né, o sintoma com TH. E aí se define algo que não responde mais à elucubração significante, mas sim ao real do mesmo. Então, essa concepção confirma que no nível da estrutura, o sintoma joga com o furo, fazendo suplência. Contudo, deixa sempre um resto irredutível, conservando necessariamente um sentido no real. Então, se o sintoma neurótico, né, se enlaça ao inconsciente, essa nova escritura marca como ele é descrito exatamente em Joyce: desabonado do inconsciente, pura função de gozo. O sintoma é um quarto elemento que enoda. Essa é uma nova categoria que não se pode pensar sem um nó borromiano. Um nó que enlaça os três registros, o real, o simbólico e o imaginário, com os quais nós nos enrolamos o tempo todo. O nó introduz a ideia de que não só há autonomia, independência entre os três, mas também equivalência. Os três não se enodam a não ser a três. Então, o terno é o que faz nó. Então, se a gente considera essa teorização, veremos que a não relação sexual se suporta exatamente de um fato de uma relação não poder ser de par. Daí a impossibilidade de uma relação binária. Isso nos marca logo a passagem do uso para a função do sintoma e para o saber fazer aí. Então, o que o Lacan vai, no final do capítulo, mostrar para a gente? Que, se entendemos o sintoma como um instrumento que Lacan utilizou para simbolizar a assexualidade, compreenderemos quando ele enunciou a fórmula: não há relação sexual senão ali onde há sintoma. Essa é a frase mais importante desse capítulo, porque é do sintoma que é suportado o outro sexo. E ele explica isso dizendo para a gente assim, que de saída, os dois sexos são equivalentes, porque em ambos há fracasso. Bom, mas se a falta é reparada exatamente no mesmo lugar do fracasso, no lugar onde o nó falha, os dois sexos não são mais equivalentes. Ou seja, há relação. Então, para todos, não há relação sexual, porque estruturalmente os dois sexos fracassam.
há uma equivalência. Se é reparada a falha exatamente no lugar de origem, aí passa a haver relação sexual. E aí ele diz essa frase: não há relação sexual a não ser ali onde há o sintoma. Então, é aí que se localiza o sintoma, no mesmo lugar onde há lapso de nó. Agora vem o mais importante: onde há uma economia a respeito de uma satisfação. Então, o sintoma é a correção da falha. E ele diz respeito sempre à própria falha. O Lacan vai colocar algo bem complicado para a gente, mas se ele diz que há relação sexual ali onde há sintoma, mas esse grampo, essa correção da falha, não necessariamente precisa ser sempre no mesmo lugar. Ela pode acontecer em outros lugares, mas não vai haver relação sexual. Ou seja, isso a gente sai realmente da clínica estruturalista, que divide, que reparte, para a clínica continuista. É isso que ele vem dizendo. Então, ele se movimenta nessa direção e marca uma diferença entre o homem e a mulher. Mas antes eu me lembrei de uma coisa, a gente tem que pensar aqui. Quando há equivalência, que é para todos, né, não há relação sexual. Quando não há equivalência, há relação sexual. Equivalência e relação sexual são diferentes, porque é a partir daí, porque tem a escolha do sexo, e que ele vai marcar uma diferença entre o homem e a mulher. Então, ele vai dizer, para quem está tomado pelo falo, o que é uma mulher? Vai dizer o que sabemos, né? Um sintoma. Mas como é que uma mulher pode se inscrever, né, da forma ao sintoma de um homem, se inscrevendo num gozo do qual este se serve? Se ele verificou que todo sintoma é uma metáfora de uma satisfação pulsional, uma suplência ao furo da linguagem, a gente pode até dizer que a estrutura de todo sintoma é histérica. Então, como não existe o significante que designa a mulher como sexuada, ela escolhe a estratégia da identificação suplementar ao falo, que se refere a um e não ao outro, e se oferece ao homem como pura falta, para se defender da castração. Portanto, a posição feminina implica em se fazer objeto do desejo de um homem. E, do lado da satisfação pulsional, algo aparece como mais de gozar, obtido a se fazer objeto da satisfação do parceiro. Ela torna-se algo enigmático que dá prazer. É nesse sentido que um homem crê numa mulher como ele crê no sintoma, um enigma a decifrar, o que a torna símbolo da falta e deixa todos os homens suspensos na pergunta: o que quer uma mulher? Quando um homem deseja uma mulher, ele não tem como parceiro senão um objeto que causa seu desejo enquanto fetiche, equivalente a um pedaço do seu próprio corpo. Mas o que eu queria voltar um pouco
é a questão do que entre esses dois, então, a gente tem que situar o sintoma enquanto ele tem a ver com o real. E o sintoma participa de um equívoco entre o real e o imaginário. Eu quero voltar a isso para a gente poder dar conta das palavras impostas. Essas palavras impostas, elas vêm da onde? Porque se a gente pensa, né, que as palavras são sempre imaginarizadas, a gente tem uma ligação do imaginário e simbólico. Se ele vai dizer que o sintoma participa de um equívoco entre o imaginário e o real, né, e vai dizer que o real continua o imaginário. Quando ele diz Joyce e palavras impostas, fala do nome próprio, que é o significante isolado, e pergunta, Joyce é louco? O que a gente pode falar? O que é ser um louco? Porque as palavras são sempre impostas, as palavras vêm do outro. Se a diferença é, antes, Marcelo lembrou, nome do pai sim ou não? Então, tem o nome do pai, é neurose. Não tem o nome do pai, é psicose. Agora você tem o sintoma, como Joyce, que é isso que o Lacan está mostrando para a gente. Vai ter um outro tipo, o Joyce teve um outro tipo de amarração e que fez com que ele usasse a linguagem de uma outra maneira. O que não significa que esse outro nó não fez compensação à carência paterna. Eu me perguntei muito se ele não usou foraclusão propositalmente para poder fazer uma diferenciação entre a clínica estruturalista e a clínica bohemiana, não mais usando a nomenclatura da clínica estruturalista que dizia o nome do pai foracluído ou não. Então, quer dizer, porque se você faz amarração, é porque a gente não está dando os nós, né? Mas se quem leu, os nós podem ser amarrados de uma série de formas. Eles podem vir para cá. Não significa que isso desencadeie uma psicose. Significa que a linguagem é utilizada de uma outra forma, mas que faz uma amarração que faz suplência. O que o Lacan quis com isso? Quando ele fala assim, por que os normais não se dão conta, né, que as palavras são impostas? O que mesmo que o Lacan quis falando? Porque ele não diz que Joyce é louco, ele faz uma questão. Joyce é louco?